Incêndio em França faz vítimas mortais. Fogo deflagrou em casa de férias, arrendada a duas associações para pessoas com deficiência. Trump acusa Joe Biden de pressionar procuradores para desviá-lo da corrida à presidência. Ex-presidente dos Estados Unidos espera uma quarta acusação para breve. Último dia da Cimeira da Amazónia. Representantes da Alemanha e da Noruega vão estar presentes. Fez esta quarta-feira 78 anos que os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre Nagasaki. As autoridades francesas encontraram 9 corpos entre os escombros de uma casa destruída pelo fogo esta quarta-feira de manhã, na região francesa da Alsácia. 2 pessoas permanecem desaparecidas, outras 17 foram retiradas do local. O incêndio deflagrou por volta das 6h30 da manhã, hora local, numa casa de férias em Wintzenheim, perto da fronteira com a Alemanha, e foi rapidamente controlado. Era nesse alojamento, arrendado por 2 associações para pessoas com deficiência, que se encontravam as vítimas, todas elas adultas e originárias de Nancy. A primeira-ministra Elisabeth Borne e a ministra francesa da Solidariedade deslocaram-se ao local da tragédia. Para o incêndio foram mobilizados 76 bombeiros, 4 carros de combate ao fogo e 4 ambulâncias, além de 40 agentes da polícia. 5 polícias foram detidos em França na sequência da morte de um homem de 27 anos durante os protestos da noite de 1 para 2 de julho em Marselha. Mohamed Bendriss morreu no hospital com uma paragem cardiorrespiratória após ter sido atingido no peito por um projétil. Estaria a conduzir uma scooter no momento do incidente. Uma investigação foi aberta para apurar as motivações das autoridades para o uso da força. Para o Ministério Público está por esclarecer se a vítima estaria a participar nas manifestações, mas parece provável que a morte esteja relacionada com um choque violento provocado por uma LBD, arma de balas de borracha usada pela polícia de choque. 2 agentes das forças de intervenção foram libertados pouco tempo após a detenção. Os restantes foram interrogados na qualidade de testemunhas. Uma semana após ter sido acusado de conspirar para reverter a eleição de 2020, Donald Trump voltou a colocar-se sob os holofotes para atacar a justiça norte-americana. O ex-presidente e candidato às primárias republicanas acusa Joe Biden de pressionar os procuradores a levarem-no a tribunal para impedi-lo de fazer campanha. So this is all about election interference, but that isn't quite good enough. Crooked Joe now wants the thug prosecutor, this deranged guy, to file a court order taking away my First Amendment rights so that I can't speak. So listen to this. We don't want you to speak about the case. The case is a ridiculous case. Trump foi indiciado desde abril em 3 casos separados e diz estar a preparar-se para uma possível quarta acusação na próxima semana. O eventual processo pode estar relacionado com a alegada pressão do ex-presidente sobre um responsável da Geórgia após a eleição presidencial de 2020. No primeiro dia da Cimeira da Amazónia, os líderes políticos dos países da região pediram às nações industrializadas que façam mais para salvar a floresta tropical. A reunião em Belém, no Brasil, termina esta quarta-feira e conta com a presença de representantes da Alemanha e da Noruega. Há 14 anos que não nos reuníamos. É a primeira vez que o fazemos aqui no Pará e a primeira vez num contexto de severo agravamento da crise climática. Nunca foi tão urgente retomar e ampliar essa cooperação. Os desafios da nossa era e as oportunidades que surgem demandam ação conjunta. Um grupo de indígenas protestou à porta do local do evento. Seguravam cartazes com mensagens contra o capitalismo, a indústria do petróleo e a exploração mineira de ouro. Fez esta quarta-feira 78 anos que os Estados Unidos lançaram uma bomba atómica sobre Nagasaki. O aniversário foi assinalado com uma cerimónia na cidade japonesa. O som do sino marcou o minuto exato em que a bomba caiu sobre Nagasaki. Mais de 70 mil pessoas morreram. O primeiro-ministro do Japão realçou a distância cada vez maior
a que o mundo se encontra do desarmamento nuclear. 核軍縮をめぐる国際社会の分断が深まり、ロシアによる核の威嚇が行われる中で、核兵器のない世界の実現に向けた道のりは一層厳しいものになっています。Os Estados Unidos lançaram 2 bombas atômicas sobre o Japão em 1945. Agora aliados, Tóquio está sob o guarda-chuva de Washington, numa altura em que as ameaças nucleares da China, Coreia do Norte e Rússia se intensificam. Pelo menos 45 pessoas ficaram feridas numa explosão numa fábrica nos arredores de Moscovo. O presidente da Câmara de Sergiev Posad diz que há 6 pessoas em estado grave. Segundo as autoridades locais, a explosão aconteceu num armazém que continha material pirotécnico que terá sido alugado à fábrica que produz, nomeadamente, equipamentos ópticos para o exército russo. A administração distrital nega que a explosão tenha sido causada por ataques com drones ou a hipótese de sabotagem. Ukrainian forces continued counteroffensive operations on at least 2 sectors of the front. Here in the south, in western Donetsk and eastern Zaporizhia region, and the Berdyansk direction, and also in western Zaporizhia region in the direction of Melitopol. Ukrainian Southern Operational Command spokesperson Natalia Humenyuk noted that Ukrainian strikes on the Chonhar and Gnichisk bridges here were intended to specifically target Russian plans and strategies and inhibit the ability of Russian forces to bring supplies and personnel to the front. The Institute for the Study of War says Russian forces and occupation administrators continue to seek to mitigate the impact of recent Ukrainian strikes on logistics nodes along the key Russian ground lines of communications connecting annexed Crimea and occupied Kherson region. Humenyuk also emphasized that Russian forces must now reroute supplies and personnel through Armyansk directly on the border between Kherson and Crimea within just about 80 kilometers to the front line. Moscow-appointed Kherson regional occupation head Vladimir Saldo reported that his administration has temporarily changed the logistics and vehicle crossing routes between occupied Kherson and Crimea due to the damage to the Chonhar bridge, including the suspension of the bus traffic between Simferopol in Crimea and Gnichisk here in the region of Kherson. Now, the Institute for the Study of War adds that Russian mill bloggers notably did not comment on the aftermath of the strike, further supporting the think tank's previous assessment that Russian officials may have directed Russian correspondents to not offer commentary on Ukrainian strikes on Russian logistics nodes in Crimea to avoid generating panic within the informational space. A vida regressa à normalidade na capital do Níger, Niamey, 2 dias após o fim do ultimato lançado pela Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CEDEAO, mas politicamente a situação continua incerta. O economista Ali Mahaman Lamine Zaine foi nomeado pelos líderes do golpe militar como novo primeiro-ministro do país. A União Europeia suspendeu as suas atividades com o Níger, mas insiste nos esforços de mediação. One thing is certain, there will be no positive consequences if this military coup is allowed to proceed and be established as a fact on the ground. We still believe that there is a space, there is a room for mediation efforts. ECOWAS is the main actor, the main regional actor in this. Whatever ECOWAS decides will then be implemented. Os revoltosos recusaram-se a receber uma missão de negociação das Nações Unidas, da CEDEAO e da União Africana esta terça-feira, alegando razões de segurança. A CEDEAO vai realizar uma reunião extraordinária em Abuja, na Nigéria, quinta-feira. Karin Kneissl entrou para a história da Áustria como ministra dos Negócios Estrangeiros, mas outro episódio marcou a vida da política. Uma dança com Vladimir Putin no próprio casamento em 2018.
Passados 5 anos e com a guerra na Ucrânia em curso, a relação próxima da ex-ministra com Moscou volta agora às páginas dos jornais. Há um meio de comunicação russo, Kneissl revelou estar a viver numa aldeia a 350 km da capital, tendo sido convidada a dar aulas na Universidade Estatal de São Petersburgo. A ex-ministra assumiu o cargo no governo por vontade do Partido da Liberdade Austríaco, uma formação de extrema-direita que em 2016 celebrou um acordo de cooperação com a Rússia Unida. Em julho, as exportações da China caíram para 256,4 mil milhões de euros, 14,5% menos em comparação com o igual período do ano passado. Uma quebra que se soma à descida já registada também no mês anterior. Más notícias para o Partido Comunista Chinês, sob pressão crescente para inverter a recessão económica. Segundo dados da alfândega chinesa, as importações também caíram 12,4%, num sinal de fraca procura interna depois da perda registada no mês anterior. O barão da droga colombiano, conhecido como Otoniel, foi condenado a 45 anos de prisão nos Estados Unidos. O líder do cartel Clã del Golfo foi acusado de fazer chegar ao país quase 100 toneladas de cocaína através da América Central e do México. Otoniel foi extraditado em maio do ano passado. No início deste ano, declarou-se culpado para reduzir a pena e aceitou pagar mais de 195 milhões de euros de indemnização. É o ataque de tubarão mais grave nas águas nova-iorquinas desde os anos 50. Uma mulher de 65 anos ficou gravemente ferida depois de o animal ter mordido a sua perna enquanto nadava numa praia em Nova Iorque esta segunda-feira. A mulher foi retirada da água pelos nadadores salvadores e levada para um hospital próximo, em estado crítico, mas estável. Nos últimos anos tem havido mais ataques de tubarões na área que causaram apenas ferimentos ligeiros.